Bom dia, bom dia. A palavra de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 26, parte B. Parte B é que não vamos ler a parte de cima. Ou melhor, vamos ler, mas eu quero focar na parte de baixo, amém? Do versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Aí a parte B. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Coisa linda, né? Isaías, ele profetizou, segundo a teologia, ele profetizou durante uns 40 anos. Isaías, ele era casado, aparece pelo menos dois filhos são citados na Bíblia, então acredita-se, né? Então possa ser que tenha mais, mas a questão é que Isaías, ele começou a profetizar a vinda de Cristo em torno, segundo a teologia, segundo estudos arqueológicos, né, esse povo que estuda tal, 740 anos. 740 a 701 anos antes de Cristo. A data mais provável, 740 anos AC antes de Cristo. Você vai achar isso em livros de história, né, onde historiadores, arqueólogos, esse povo todo que estuda o passado, encontraram o livro de Isaías, encontraram objeto, até hoje, conforme vão desterrando, arqueólogos acham pessoas que eram ateus, não acreditavam em Deus, descobriram coisas antigas que provam que a Bíblia ela é real, ela é verdadeira. Mas eu quero que você atente ao fato de um livro muito antigo, que ele começou a ser escrito mais ou menos no ano de 587, segundo a teologia. O livro de Isaías, a maior parte começou a ser escrita, segundo a teologia, 587 anos antes de Cristo, né? E 740, por aí, Isaías. O que eu preciso que você entenda, Isaías viu a primeira vinda de Cristo. E no livro dele você começa a ler ele descrevendo o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, onde ele via que ele não tinha nenhuma formosura. Ele nessa passagem ele não está dizendo que Jesus é feio não, querido. Ele está dizendo que ele está vendo em visão Jesus todo ensanguentado, a coroa de espinho, o sangue escorrendo, né, que enfiaram, né, imagina, botaram uma coroa para humilhar Jesus e enfiaram, cravou aqui dentro, cara. Isaías está dizendo que viu a espancada, a cuspida, as humilhações que Jesus passou para nos resgatar das mãos de Satanás. Agora, acho, sim, para estar encerrando, só para que você entenda a palavra do dia hoje. 740 anos antes de Cristo nascer, Isaías viu a vinda de Cristo. Se você tem 76, 86, mais ou menos, entre 90 e pouco, parabéns! Você tem quase um século, porque um século ele tem 100 anos. Ou seja, 740 anos eu tenho aí 7 séculos, 7 períodos de 100 anos, mais 40 anos. Ou seja, eu tenho quase 800 anos, né? Tenho 740 anos, quase 8 séculos antes de Jesus nascer. Se encontrou um livro que foi escrito nessa época, onde se falava da vinda de Cristo. Quando Jesus veio, os fariseus, os doutores da lei, né, os templos, se lia o livro de Isaías, onde se falava da vinda de Jesus. 740 anos antes da primeira vinda de Jesus. E aí ele veio. Mas só agora que ele veio,
morreu, ressuscitou. Os discípulos agora pregando o evangelho. Porque isso não é coincidência não, querido. A gente não está falando de coincidência nem de achismo. A gente está falando de um livro que fala sobre a vinda de alguém 740 anos antes dele vir, que fala tudo o que ele ia passar, como ele ia morrer, como ia ser. E esse livro também fala da próxima vinda de Jesus, está tão perto. Está tão perto. A palavra do dia é que esses discípulos ficaram 1 ano em Antioquia e começaram a pregar o evangelho. E aí eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cristão quer dizer eu sou diferente. Cristão não quer dizer eu sou pastor, eu sou missionário. Vou repetir de novo que, gente, nesse meu ministério de anos, vendo pessoas manifestando dentro da igreja, manifesta rico, manifesta pobre, manifesta quem acha que acha alguma coisa. Porque nós achamos, Deus não acha nada. Quem acha alguma coisa somos nós. E ali você contempla uma glória de Deus, uma maravilha de Deus, uma coisa que eu, Márcia, não tenho como descrever para você. As experiências que eu tenho com Deus, eu jamais vou me desviar da presença do Senhor. Eu não sei como alguém consegue se desviar daquilo que tu vê, porque Deus está tão presente no meio de nós. Deus é real, querido. Deus é fiel e é real. E ele está voltando para buscar a sua igreja. Cristão significa que eu sou diferente. Não olhe para aquele que está caindo, porque nós estamos vivendo um tempo onde pastores traem, onde tem pastor que xinga. E quando eu falo pastor, não estou falando de carteirinha. Estou falando de líderes que têm a presença do Senhor. Guarda isso no teu coração. A salvação é individual. Beijo na alma. Fui.